futebol raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. Estamos improvisados aqui porque simplesmente eu esqueci o tripé, uma parte importantíssima do equipamento, então vamos embora. Tô aqui de novo com ele, meu parceiro Rodrigo Machado, e com a Luciana Campos, que participaram com a gente da live pré-jogo na semana passada. Eu já passo a bola para eles, porque senão a gente vai perder a coletiva, uma análise simples e rápida de uma vitória magra do Flamengo, né? O Flamengo podia até perder por um gol de diferença, mas venceu por um gol de diferença. Rodrigo Machado, boa noite. Boa noite para você, David Sharp, boa noite aos Antenados na Jogada. Agora, foi uma vitória objetiva do Flamengo, uma vitória que o Flamengo sofreu alguns sustos no primeiro tempo, no segundo tempo o Flamengo controlou bem o jogo, fez o gol através da genialidade do Arrascaeta, que deu um passe primoroso no segundo pau ali, rasteiro, o Pedro fazer o gol, e o Flamengo sai daqui com 3-0 no agregado, o Flamengo classificado para as semifinais, vai esperar amanhã o vencedor do confronto que está em aberto entre Vélez Sarsfield e Tajeres. O jogo vai ser na Argentina. Apenas um ponto aqui, uma ressalva nessa partida. A torcida do Flamengo, eu não sei se pelo resultado do primeiro jogo, achei a torcida um pouco fria hoje. Apática, mas eu acho que foi o resultado do primeiro jogo, tá? A torcida do Corinthians, ela cantou o tempo todo, mesmo depois que o Corinthians teve um jogador expulso no segundo tempo, já estava perdendo o jogo, a fiel corintiana deu a sua voz, soltou a sua voz aqui no Maracanã e foi muito bem na partida. Foi o craque do Corinthians, já que o Corinthians se fez ouvir no Maracanã lotado. Acho que foi o craque do jogo, foi a torcida do Corinthians. E o Flamengo fez uma atuação segura, mas uma atuação de nível para o Flamengo sonhar com a volta à decisão, a terceira final em 4 anos de Taça Libertadores da América, né, David? Pois é, o negócio é o seguinte, eu participei antes de chamar a Luciana Campos aqui para comentar, eu participei da live do Paparazzo Rubro-Negro, você que está assistindo a gente deve saber, no último sábado, depois da vitória contra o São Paulo lá, e eu cravei lá, Flamengo está na final, e fui muito xingado por isso, claro, pela questão da zica, né, do sobrenatural de Almeida, de não dar sorte, mas com esse time a gente sabia que era muito provável de passar aqui, como passou. E pegando aí um argentino, seja o Tajeres, seja o Vélez, o próprio Alejandro, né, jornalista argentino que participou com a gente na live, aliás, a live tá dando, até hoje está tendo muita visualização, o pessoal assistindo muito depois, né, a gravação, o Alejandro e eu mesmo, falei, não, esses dois times argentinos não têm condições de segurar o Flamengo, muito menos, bom, não tinha condições de segurar o Corinthians, muito menos o Flamengo que passou. Você concorda, o Rodrigo? O Flamengo já está na final, é muito cedo para dizer isso, apesar de, claro, o Alejandro falou uma coisa certa, os times argentinos, mesmo sem muita expectativa, eles podem surpreender, né? O Flamengo é melhor do que o Vélez, é muito melhor do que o Tajeres. Esses dois times, na minha opinião, são mais fracos do que o Corinthians. O problema é a Argentina. O Flamengo vai ter que jogar um jogo lá, a gente sabe a pressão que eles fazem, são torcidas apaixonadas. Contra o Tajeres, o Flamengo teve muitas dificuldades, apesar do estádio ser grande, a torcida não fica tão próxima ali ao campo. Mesmo assim, o Flamengo teve dificuldades e empatou o jogo em 2-2. Contra o Vélez, não. O estádio do Vélez é um alçapão, a torcida do Vélez não é a mais numerosa, o Vélez não é um dos principais times da Argentina, não é, apesar da gente achar isso. O Vélez ali é um time mediano, como se fosse, vamos botar assim, mal comparando, o Atlético Paranaense. Assim como o Estudiantes também não é um grande time da Argentina, não é um dos maiores, dos 4, 5 maiores da Argentina. Mas a gente tem essa memória muito fresca pelas Libertadores da América, pelas competições internacionais. O Flamengo é muito favorito, o Flamengo, o prognóstico é que ele esteja na decisão, independente do adversário, o Flamengo esteja na decisão, esse é o prognóstico, mas a gente sempre sabe que um resultado ruim na Argentina, o primeiro jogo vai ser lá, porque o Flamengo tem melhor campanha, pode influenciar no segundo jogo. Mas pela bola do Flamengo, pelos jogadores técnicos e experientes que o Flamengo tem, eu acho mais provável que o Flamengo arranque um bom resultado na Argentina, independente do adversário, e traga para o Maracanã a decisão como foi contra o Corinthians. Essa é a minha opinião. Minha opinião é essa. Porque o Flamengo vai ter o Vidal, vai ter o Cebolinha, vai ter o Pulgar e vai ter o Varela já na próxima fase, né? E quem mais vier. Porque quem mais vier, a gente está esperando pelo Oscar, né? Pode ser que isso se concretize a qualquer momento. Lembrando que o Flamengo pode fazer 3 mudanças, né, de uma fase para outra. Luciana Campos, a visão tática agora. São 2, cara. Essa foram... que agora foram 3. Eu não sei se depois são 2. O Oscar e quem mais vier. Isso. E quem mais vier que vai ser o Varela. Oscar e Varela. Aí o Wallace fica de fora, né? Se vier, no caso.
Ô, Luciana, achei que o Flamengo... Você ficou nervosa durante o jogo, né? Pode falar. Mas olha só, eu achei o Flamengo hoje um pouco apático, inclusive no primeiro tempo, dando muita chance, né, pro Corinthians. Deu mais do que poderia, do que precisaria. Poderia ter ficado mais com a bola, como ficou em alguns momentos, né, Luciana? Foi uma vitória, mas não foi uma vitória que o Flamengo passou o carro, né? Não foi. No primeiro tempo, o Flamengo, até como você falou, teve alguns problemas, principalmente defensivos, porque o Corinthians, junto com o Willian aqui na esquerda, tentou muito pela esquerda na falha defensiva do Rodinei. O Davi Luiz teve que vir aqui para a esquerda junto com o Thiago Maia para fechar no Willian, porque as bolas estavam com ele junto com o Fábio aqui pela esquerda. Então o Flamengo no primeiro tempo até teve um pouco de controle da bola, mas falhou demais e contou com a falta de eficiência do Corinthians, que não até finalizou, mas finalizou muito pouco. Então o Flamengo fez um primeiro tempo protocolar, os 45 minutos fechou, e o que se esperava para o jogo aconteceu no segundo tempo. O Corinthians subiu a marcação, pressionou o Flamengo e deu espaço. O Arrascaeta, que não estava bem, inclusive no primeiro tempo, fez uma bela jogada pela esquerda, cruzou e quem fechou foi o Pedro, que fez uma excelente partida. Aliás, queria destacar que nesse jogo, uma das jogadas que o Flamengo tentou bastante foi junto ao Santos, com bolas levantadas ao Pedro. Ligação direta. Exatamente, e ele até conseguiu jogar, dominar e passar para a esquerda, mas o Arrascaeta não estava muito bem na partida. O Arrascaeta melhorou no segundo tempo, fez belas jogadas no segundo tempo, inclusive o gol. Acho o Flamengo favorito para chegar à final, inclusive já assegurei minha passagem para o Equador, vou estar lá. Então, assim, estava nervosa muito por conta disso. Mas acho que o Flamengo fez um jogo protocolar no Maracanã e, inclusive, penso que isso tem a ver com o comportamento da torcida, que também me incomodou muito aqui dentro, uma torcida muito superior, e queria dar um destaque, não tem como não destacar, fiel à torcida que brigou, mesmo por um time ineficiente, e isso se mostrou muito em campo. O Willian hoje fez a diferença, só que o Willian sozinho não faz tanta diferença, e aí foi importante a recomposição defensiva, o lado esquerdo com o Davi Luiz muito seguro hoje nas interceptações. O Thiago Maia também jogou muita bola. O Everton Ribeiro, impressionante como esse recuo dele trouxe ele muito para o jogo nas interceptações, e o Flamengo confirmou aquilo que já se esperava. Não com aquela goleada, não com uma virada histórica do Corinthians, como se falou, mas prevaleceu o óbvio e aquilo que a gente já estava vendo. Lembrando que no segundo tempo o Flamengo perdeu muitos gols, né? Aí o Corinthians um pouco mais desanimado, já depois de 1-0, poderia ter feito ali uns 2, 3 gols a mais tranquilamente, só que o senhor Gabi perdeu muito, voltou a ser o Gabi. Mas pelo menos dessa vez não fez falta. Isso é verdade. O Flamengo finalizou mais e melhor porque o Corinthians teve que abrir. Era algo que estava se esperando, inclusive. Não fez isso no primeiro tempo. E o Flamengo conseguiu, mesmo com as falhas, o Flamengo teve falhas e conseguiu administrar. No segundo tempo não teve como. Ele colocou Roger Guedes, Juliano, o Renato Augusto. Mas, e a gente sabe, a questão da ineficiência do time do Corinthians, que infelizmente, assim, diante do Flamengo, diante do elenco, é realmente superior ao time carioca. Então vamos lá, rapidinho com vocês. O melhor e o pior em campo. Pode ser do Corinthians também, vai. Se quiserem falar só do Flamengo, também dá. O melhor em campo, pelo Corinthians, pra mim, foi o Willian. O Willian e o Cássio também, que fez boas defesas. O pior, o Bruno Mendes, né, que acabou sendo expulso. Assim, acho que o time do Corinthians foi mediano. E pelo Flamengo, o Pedro foi muito bem. Acho que o Pedro foi o melhor em campo e o Thiago Maia também. De ruim, o Rodinei, errando muito defensivamente, mas que até que no segundo tempo melhorou. Mas o Rodinei bem ruim do Flamengo, acho que nesse elenco aí de hoje. O que você acha? Eu acho, assim, do Corinthians, para mim o melhor disparado foi o Cássio, evitou uma goleada do Flamengo, sobretudo no segundo tempo. No primeiro tempo, concordo, o Willian foi muito bem, explorando aqui bastante o lado do Rodinei. O Rodinei foi mal no primeiro tempo, no segundo tempo foi ok, mas muito em função do Davi Luiz fechar os espaços junto com o Thiago Maia. Eles cobriram ali a retaguarda do Rodinei, que a gente sabe que tem uma deficiência muito grande em defender. É um jogador que, como eu falei aqui em outras oportunidades, deveria ser ponta e não lateral. Ele não tem cacuete defensivo, e que é a função primária de um lateral. Por isso que o Flamengo contratou o Varela, que é um jogador que tem essa característica. Acho que do lado do Flamengo, então, destaco Thiago Maia, Pedro e Davi Luiz. Jogou muito bem o Davi Luiz, muito seguro. A Arrascaeta também, a gente não pode deixar de citar, porque deu um passe primoroso para o Pedro.
mas, na minha opinião, os 3 melhores. Pedro pelo gol, e também pela movimentação, pivô que ele fez, quase fez um gol de bicicleta. O senhor Davi Luiz, que foi muito bem em campo, e o Thiago Maia também muito bem, ao contrário do primeiro jogo. O Thiago Maia estava muito inconstante no primeiro tempo, comprometeu um pouquinho o Flamengo ali, mas hoje foi muito seguro o Thiago Maia. Pelo lado do Corinthians, vou trocar meu voto. Além do zagueiro, o senhor Yuri Alberto, que conseguiu a proeza de mais uma vez não chutar gol. O cara foi contratado pelo Corinthians e, salvo engano, deu 2 chutes a gol desde que ele foi contratado pelo Corinthians. 0 gols, é óbvio. Então, é um destaque negativo aí a contratação de peso feita pelo Corinthians e a péssima atuação, mais uma vez, do Yuri Alberto, que errou tudo hoje em campo. É isso, galera. Valeu demais, 11 minutinhos de vídeo aqui. Não vou dar minha opinião porque já ficou legal, né? Já ficou bem embasado. Poderia falar com o Everton Ribeiro também, concordo. Foi muito bem no jogo. O Gabi foi mal porque perdeu as chances, mas em si no jogo não foi tão mal assim. Ele sempre cria, se movimenta bastante. E o Rodinei realmente deixou a desejar hoje, principalmente no primeiro tempo. Mas deu aquelas arrancadas boas também que ele sabe dar. É isso? Valeu? Mais alguém? Alguma coisa a acrescentar? Não, né? Podemos... É isso, concordo com você também. Everton Ribeiro foi muito bem na partida. Também... acho até que foi melhor que o Arrascaeta. Eu só não falo que foi melhor que o Arrascaeta, porque o Arrascaeta deu um passe pro gol. Foi um passe, um senhor passe. Aliás, parecido com um passe na Libertadores de 2019. Passe que veio da esquerda pro gol do Gabigol, o primeiro do empate com a equipe do River Plate. Parecido, mas não foi igual não, porque ali foi a jogada genial do Bruno Henrique. Eu acho que aí estava a diferença, a principal diferença do Flamengo para o Corinthians, quando você tem jogadores que mesmo mal em campo podem decidir por um lance. Foi que faltou ao Corinthians. O Corinthians, nesse caso, até apostou no William, mas o William era único. E aí o Flamengo conseguiu neutralizar ao trazer o Davi Luiz, o Thiago Maia também. O João Gomes chegou a ajudar também na marcação, o Everton Ribeiro também, porque percebeu essa deficiência do lado esquerdo, mas a superioridade do elenco do Flamengo e a disparidade do elenco do Corinthians realmente que fez a diferença hoje. E mais uma vez, o Flamengo mostra um controle, mesmo com algumas falhas que precisam ser acertadas para pensar nas próximas fases. Um controle de bola bastante interessante, algo que a gente não via na equipe anteriormente. Um último adendo aqui, o Santos do Flamengo não fez nenhuma defesa importante ao longo de 90 minutos. E não soltou nenhuma bola. Assim, foram poucas bolas que foram em direção ao gol, as poucas que foram, ele foi muito seguro mais uma vez, mas o Corinthians não ameaçou, não deu aquele chute, sabe, potente, para uma grande defesa do goleiro do Flamengo. Mais uma vez o Corinthians foi ineficiente, acho que lá na arena, né, a gente estava lá em São Paulo, ele ainda até fez algumas defesas, algumas espalmadas e coisa e tal, mas hoje nem isso. E o Corinthians precisava de gols. E participou das jogadas, porque ele na saída de bola, ele é muito importante na saída de bola, ele varia bastante, ou ele sai pelos lados com os laterais, ou com os zagueiros quando se aproxima, ou com os volantes, ou ele lança a bola, levanta a bola, tanto para o Pedro ou para o Felipe Luiz, que também avança, e aí você tem um recuo de algum volante, enfim. O Flamengo mostra uma variedade de jogadas, a questão tática bastante consolidada e constrói aí, eu acho, muito difícil o Flamengo não estar na final no dia 29 de outubro no Equador. É isso, Antenado, valeu demais. Muito obrigado ao Rodrigo Machado. Obrigada, gente. Participando com a gente aqui no canal dos Antenados da Jogada. Tirando até aplausos aqui da imprensa aqui na frente. Valeu demais, o melhor pós-jogo é aqui nos Antenados da Jogada, torcemos sem parar. E olha, é isso, hein? Yuri Alberto no Corinthians foi que nem o Marinho no jogo passado no Flamengo. A galera nem lembrou dele pra falar mal, realmente uma contratação. O Yuri Alberto se fez muito em cima do Diego Alves naquela goleada do ano passado que ele jogou pelo Internacional e meteu 3 gols. É isso, Antenado. Valeu demais, Antenados da Jogada, torcemos sem parar. Oi, Dorival, tudo bem? Boa noite. Pedro, boa noite. Parabéns por mais uma vitória. David Sharp, do Antenados na Jogada. Dorival, acho que um grande mérito seu foi que você achou o time, até já falei isso pessoalmente com você, e você manteve a mesma escalação. Mas muitas mesas redondas já vêm debatendo a possibilidade do Oscar, caso concretize, né, o empréstimo, e também do próprio Vidal entrarem nesse time. Então, será que é possível, você vê como possível os dois jogarem com todos os outros, como vem jogando? Aí sairiam, obviamente, o Thiago Maia e o João Gomes. E para o Pedro, o Santos fez muitas ligações diretas para você hoje, né? E você, com muito recurso, dominou e tal. Mas imagino que você prefira a bola mais aproximada para você fazer o pivô. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Obrigado.
Não, não. Eu, eu gosto de participar do jogo como, independente de como a bola vem, eu me viro ali para segurar o jogo. Acho que é uma peça, né, importante ali na saída, quando eles pressionam a nossa zaga, tem um espaço para quebrar em mim. E a gente trabalhou isso também durante a semana, mas é uma jogada trabalhada que eu me sinto muito confortável em fazer. E hoje graças a Deus, foi importante também essa bola do Santos. E acho que é uma bola que eu me sinto muito bem ali para receber e para criar jogada, né? Foi bem trabalhado pelo Dorival e hoje mais uma vez deu certo. Olha, para um treinador a coisa mais fácil é colocar jogadores em campo. O duro é quem tirar. Esse é o grande problema. Eu acho que nós estamos agindo com paciência, com calma, tudo no tempo adequado, dando condições ao Vidal de ir adquirindo as suas melhores, principalmente condicionando ele de uma forma em que ele não necessite ficar à margem para que apenas em treinamentos busque as suas melhores condições, ao contrário, tem feito isso e desenvolvido isso em jogos. Daqui a pouco ele vai ter uma oportunidade, com certeza, junto à equipe. Isso aí para todos aqueles que estão, porque muitos têm também entrado em algumas partidas e deixado um recado importante, conseguido ocupar um ótimo espaço. Eu acho que isso tudo é um trabalho conjunto que está sendo desenvolvido por todos. E todos estão entendendo a importância que cada um tem. Não só iniciando, como também entrando, sendo decisivos, finalizando jogos. Eu acho que esse paradigma que nós temos que quebrar. Com relação ao Oscar, nós ainda não temos o Oscar, então não posso falar nada nesse sentido. Nós temos o Eric, que daqui a pouco estará também já iniciando uma participação, até porque ficou um tempo um pouquinho maior parado. O Guilherme, da mesma forma, o Varela. Então, assim, com esses jogadores, sim, nós estamos contando porque já estão regularizados. Com o Oscar, logicamente que seria importante um jogador desse nível, mas ainda não o temos. Então, nós temos que ter tranquilidade e mantendo esse equilíbrio que a equipe vem apresentando, com os jogadores todos eles motivados, porque a qualquer momento poderão estar atuando, ou no início, ou na metade de uma partida, e todos eles têm sido muito importantes em todo esse contexto.